Você sabia que uma simples manutenção preventiva pode te ajudar a economizar muito dinheiro com a sua moto? Eu cometi esse erro e paguei bem caro. Mas afinal de contas, quanto é que custa manter uma Harley? Uma Sportster especificamente em 2025. Tá curioso para saber quais são as manutenções e quanto custa cada uma delas? Fica aí que eu vou te contar só depois da vinheta. Solta! Fala, seus bandos de primata, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme e você está me acompanhando aqui no canal Primata Custom. Sejam todos bem-vindos. Para quem não sabe, eu sou proprietário de uma Harley XL 1200 Custom, ano 2013, da família Sportster, que é a mesma família das 883R, Iron 883. Então, tudo que eu abordar nesse vídeo aqui se aplica a todas essas motocicletas que eu citei. Eu já rodei muito com essa motoca aqui. Inclusive, tive uma outra há um tempo atrás, exatamente do mesmo modelo. Tudo que eu vou passar para vocês tem um fundamento baseado na minha experiência e nos custos que eu já tive com essas motocicletas. O que vocês vão aprender nesse vídeo aqui? Quais são as principais manutenções preventivas na sua Sportster? Quanto custa cada uma delas? Ao final eu vou fazer uma sumarização para você saber quanto é que você vai gastar em média anualmente para fazer as manutenções preventivas, e no final eu vou abrir o jogo e vou falar quanto eu já gastei com essa moto desde que peguei ela. Então bora direto para o que importa. Primeiro item da sua manutenção preventiva são os pneus. A minha moto ela tá equipada com pneus Pirelli MT60, que tem uma pegada mais mista, mas um ótimo grip no asfalto. Eles duram comigo aí uma média de 12 a 15 mil quilômetros, mas claro, isso tudo vai depender também da sua tocada, da sua pegada. Quanto mais agressiva for, menor será a durabilidade do pneu. O pneu dianteiro me saiu R$650, o traseiro saiu 970 e a instalação de cada um deles, R$100 para o dianteiro, R$100 para o traseiro. Então no total aí é um custo de cerca de R$1.720. Eu também já utilizei um outro tipo de pneu, que é o Metzeler 883 Marathon. É um excelente pneu, porém tem a mesma durabilidade que esses. O par instalado custa aproximadamente aí R$2.600. Eu optei pelo melhor custo-benefício, sem contar no visual, que eu acho que esse Pirelli aqui, ó, fica sensacional. Item número 2, pastilhas de freio. Aqui eu vou direto ao ponto. Eu não utilizei muitas marcas e o que está equipado na minha moto são pastilhas EBC sinterizadas. Elas são bem caras, galera. O par chega a custar por volta de R$350 a R$400. Da última vez que eu comprei, eu paguei R$400. Então você vai precisar de um par para cada disco que tem na sua motoca. Por exemplo, na minha aqui tem um disco na frente, um disco na traseira, que então saiu para mim R$800. Mas fiquem atentos, a 883R ela possui 2 discos na dianteira e um disco na traseira, salvo engano. Então nesse caso aí você já teria um custo de manutenção de R$1.200. Terceiro ponto, e esse aqui é polêmico entre os harleiros. Todo harleiro tem pesadelo com ele. Óleo de motor, sintético ou mineral? Isso daí vai abrir até assunto para um próximo vídeo que eu vou abordar para vocês. Mas o que vocês têm que saber aqui é que tanto faz, qualquer um vai servir bem na sua moto. O que vai mandar mesmo é você utilizar a viscosidade correta, 20W50, e também o que o seu bolso conseguir aguentar. Hoje, atualmente, eu utilizo aqui a Castrol 20W50. 1 litro está custando cerca de R$25. Eu sempre compro 4 litros, que é o suficiente para eu fazer a troca de óleo com a substituição do filtro, e ainda guardo alguns litros ali para eu ir completando quando necessário. O filtro de óleo, ele custa aí cerca de R$40. A manutenção, eu não tô contando a mão de obra, porque isso eu faço em casa. Inclusive, um adendo aqui, se você não sabe, é melhor você aprender, porque o básico de manutenção da sua moto você tem que saber. Claro, tem pessoas aí que tem alguns tipos de restrições. Por exemplo, mora em condomínio, que tem umas normas mais restritivas, ou a pessoa mora e não tem tempo para fazer as manutenções. Aí beleza, mas se você tem condições, aprenda. Não é difícil, é coisa básica e vai te economizar muito dinheiro. Então, o custo para fazer a substituição de óleo na sua casa com a sua mão de obra, utilizando óleo mineral, é cerca aí de R$140. Eu já utilizei também Motul 7100. É o melhor óleo que eu já utilizei, só que o litro dele custa R$100. Em comparação ao R$25 da Castrol, eu optei novamente pelo custo-benefício. Quarto ponto, que também é polêmico entre os harleiros, óleo da primária. Aqui eu utilizo o mesmo óleo de motor 20W50 da Castrol, mas você também pode utilizar o Transoil 10W30, que custa cerca de R$70. Tem o mesmo efeito. O que você não pode utilizar é o 90W da Lubrax TRM4, se não me engano. Por quê? Porque esse óleo é ruim? Não, ele não é um óleo ruim, mas ele não possui aditivação para embreagens úmidas, então isso daí pode acabar causando um desgaste prematuro nos discos de embreagem da sua moto. Para fazer essa manutenção aqui utilizando
O óleo que eu utilizo, que é o 20W50, custa R$25, porque eu faço em casa também. Quinto item, filtro de ar. Aqui vai depender muito do filtro que vai estar instalado na sua moto. A minha, quando eu comprei, ela já veio instalada com filtro Cayenne lavável. Então, a única manutenção que eu tenho que fazer com ela é lavar. Eu não tenho gasto nenhum. Se a sua moto ela vier com o filtro original Harley, dá para você fazer umas 2 ou 3 lavagens no máximo e depois você vai ter que trocar. Da última vez que eu comprei esse filtro original Harley, tava cerca de R$450. Na internet você consegue achar um filtro lavável por R$750, R$800. Vai depender muito da sua região. Então, na minha opinião, compensa muito você trocar o filtro original por um lavável que aí, ó, manutenção até 100 mil quilômetros é só lavando, só limpando e lavando. Sexto item, bateria da moto. No meu caso, eu utilizo uma bateria Motobat, é a única que eu utilizei, porque na minha opinião ela é a melhor do mercado, porque eu tenho ela mó tempão e nunca descarregou. Essa bateria aqui, ela saiu para mim por R$800. É um item caro, mas fazer o quê? Todo item para moto é muito caro, não é uma exclusividade de Harley Davidson. Sétimo e último ponto aqui é o fluido de freio. Na minha motoca eu utilizo o Motu DOT 5.1, só utilizei ele e meio litro custa aproximadamente aí uns R$70, que é mais do que o suficiente para você fazer uma substituição e guardar para a próxima substituição também. Inclusive eu faço a manutenção aqui em casa mesmo, não levo numa oficina, então não está incluso mão de obra. Por fim, galera, vamos sumarizar todas essas manutenções e custos e vamos passar agora ele mastigadinho aí para você que está assistindo, para você saber quanto é que você vai gastar anualmente mais ou menos. Para isso, eu fiz 2 levantamentos de custos. Um se refere à utilização de produtos de melhor qualidade que tem no mercado aí, para você que é mais exigente, e o segundo custo é o que eu utilizo efetivamente aqui na minha motocicleta, para você que está procurando um melhor custo-benefício. Para fazer essa composição, eu considerei que a moto ela roda de 8 a 10 mil quilômetros por ano e que você vai trocar de óleo pelo menos uma vez ao ano. Primeiro custo, considerando óleo Motu 7100, filtro de óleo High Flow, óleo da primária Transoil 10W30, pneus Metzeler, o dianteiro e o traseiro Metzeler 888 Marathon, fluido de freio DOT 5.1 Motu, pastilhas de freio EBC e bateria Motobat. Acho que eu não esqueci nada. Para você fazer essa manutenção aí, anualmente, provavelmente você vai ter um custo de aproximadamente uns R$2.400 anualmente. Isso se você fizer a manutenção na sua casa, com a mão de obra, com exceção dos pneus. Agora, segundo custo, considerando óleo mineral Castrol, óleo de primária mineral também Castrol, fluido de freio 5.1 da Motu, pastilhas EBC sinterizada, bateria Motobat, pneu traseiro e dianteiro Pirelli MT-60 e eu acho que é isso, não estou esquecendo nada. Nesse tipo de manutenção, anualmente você vai gastar cerca de R$1.800. É um preço salgado, mas é bem mais em conta do que o outro e é por isso que eu prefiro ele. Então, galera, quem vai escolher o modo de cuidar da sua moto é você. O que vocês têm que saber, então, são essas diferenças de preço aí, entre um mais exigente de cerca de R$2.400 e um aqui mais custo-benefício de R$1.800. Nesse comparativo, a gente tem aí uma diferença de aproximadamente R$600 em termos arredondados. Eu optei para fazer esse tipo de manutenção, mais custo-benefício, mas aí vai do seu bolso. Se você tiver condições de fazer uma manutenção top, inclusive levar na oficina para o pessoal fazer, legal, cara. Isso que eu falei para você é praticamente o mínimo que você vai gastar fazendo na sua casa. Levando para fazer manutenção em oficina, aí sai mais caro. Mas aí é com vocês. E um bônus agora para você, pessoal, que ficou até aqui o fim do vídeo, eu vou falar para vocês quanto eu já gastei nessa moto aqui, de manutenção desde que eu peguei ela. Cerca de 2 anos para cá. E é muito importante que você fique, porque eu vou falar sobre um problema específico que acontece em muitas Sportsters, tá? É um problema crônico que, se você não tratar direito, vai acontecer. Primeiro, quando eu peguei essa moto aqui, ela tava com um problema nos discos de embreagem. Eu não tinha percebido e ele acabou quebrando na minha mão. De grosso modo, qual é esse problema crônico? Na caixa de embreagem aqui, tem um disco chamado Spring Plate e ele acaba estourando. Quando ele estoura, ele solta uns rebites que vai comer todos os discos de embreagem. Então, nesse tipo de manutenção, aí tem que abrir, tem que trocar todos os discos, fazer a substituição desse spring plate e montar tudo e a moto volta a funcionar legal. Esse problema aconteceu comigo, quebrou, levei numa oficina e já aproveitei para pedir para fazer uma revisão geral com óleo de bengala, reaperto geral, troca de fluido de freio e essas coisas. No total, só essa manutenção me custou R$3.500. Então, se você está pensando em pegar uma Sportster, já leva para fazer uma análise desse
desse sistema de embreagem. Vai valer muito a pena e você vai ficar tranquilo, beleza? Quanto eu já gastei nessa moto? Considerando todos os fluidos que eu já troquei, todas as trocas de pneu também, inclusive, ó, já tive que substituir aqui o nível da bomba de combustível, já substituí os respiros do cilindro traseiro e do cilindro dianteiro, isso já inclui juntas também. Troquei mangueira de dreno do óleo que estava muito ressecada, comprei bateria, todas essas manutenções saiu para mim R$ 9.500. E olha que eu tô com ela há 2 anos, R$ 4.750 por ano. Foi muito caro, mas é porque eu tive essas manutenções imprevistas. E só recapitulando então, se você quer ter uma Sportster, baseado no que eu falei, de manutenção preventiva, considerando que não vai ter nenhum problema com a sua moto, você pode gastar R$ 2.400 se você utilizar produtos da mais alta qualidade, ou você pode gastar cerca de R$ 1.800 se você utilizar produtos com melhor custo-benefício. Lembrando que essas duas manutenções, quem tem que fazer a mão de obra é você mesmo. Então é isso, pessoal. Se você já teve algum perrengue por falta de manutenção preventiva, coloca a sua experiência aqui nos comentários para ajudar outros espectadores que estão assistindo esse vídeo também, e eu espero ter ajudado vocês aí a desmistificar quais são as manutenções necessárias e quantas elas custam mais ou menos aí no ano de 2025. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. Valeu, galera!